Olá! Entre os métodos contraceptivos usados pelas mulheres, um deles ainda é pouco utilizado pelas brasileiras, o DIU. A baixa adesão desse método, mesmo sendo um dos mais eficazes contra a gravidez, se deve às dúvidas e certos medos das mulheres. Bom, e para esclarecer mais sobre o DIU, eu converso agora com o médico ginecologista e obstetra, Carlos Moraes. Doutor Carlos, muito obrigado, seja bem-vindo ao Cidadania Mulher. Eu que agradeço o convite. Bom, doutor Carlos, o DIU, é verdade que ele é considerado até mais eficaz que os anticoncepcionais comuns e até a laqueadura? Veja bem, na verdade, quando a gente fala de eficácia de método contraceptivo, a gente tem que levar em consideração dois aspectos. Uma coisa é o uso ideal, vamos dizer assim, né? A outra é o uso real. Então, por exemplo, o anticoncepcional oral é um método contraceptivo que funciona muito bem. Entretanto, no mundo real, algumas pacientes podem se esquecer de tomar o remédio, o comprimido, ou eventualmente tomam um remédio que diminui a eficácia do método contraceptivo. E o DIU tem essa vantagem, ele não depende disso, né? Então, a eficácia real dele é praticamente igual ao do mundo real, porque uma vez inserido ele funciona relativamente bem e fica menos sujeito a essas interferências do dia a dia que podem surgir com outros métodos contraceptivos. Eu diria para você que alguns tipos de DIU, não existe um único tipo, eles são tão eficazes estatisticamente quanto uma laqueadura e apresentam uma vantagem. São métodos que são reversíveis. Então, eventualmente, se em algum momento muda o cenário ali da vida da paciente, a paciente decide, o casal, né, na verdade, decide ter mais filhos, a paciente vem no consultório, retira o DIU e tudo bem, sem problema. Ao passo que a laqueadura é considerada um método irreversível. Então, uma vez realizada, o casal pode até tentar fazer uso de algumas técnicas, mas que são mais caras, né, tem um custo envolvido e também não é sempre que, quando são realizadas, que funcionam. Bom, segundo o Sistema Único de Saúde, em 2021, só 31 mil mulheres, em média, foram colocar o DIU, que é oferecido gratuitamente pelo SUS. Por que o senhor acha que a adesão ainda é tão baixa a esse método? Acho que tem vários problemas. Acho que, de uma maneira geral, as pacientes não conhecem bem o método. Acho que essa pode ser um fator aí que justifica essa baixa adesão ao método. E, eventualmente, eu percebo que os médicos ainda têm também alguns preconceitos com o uso do próprio DIU, né? Então, alguns critérios que existiam no passado e que era uma conduta médica de alguns anos, hoje em dia não são mais. Então, por exemplo, no passado, a gente aprendia ali na faculdade, na residência, que pacientes que nunca tinham engravidado, que, por exemplo, né, que não poderiam usar o DIU. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade. Então, mesmo essas pacientes que nós chamamos de nuligestas, que nunca tiveram uma gestação, podem utilizar o método sem problema nenhum. Agora, para inserir o DIU, é um processo geralmente fácil, né? Dá para fazer no próprio consultório? Como é que é esse processo de inserir, né, esse método? É bem simples. Então, existem várias situações, né, em que o DIU pode ser inserido. O ideal é que a paciente passe numa consulta, seja avaliada pelo médico. Não existe um único tipo de DIU, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Então, a gente tem os DIUs de cobre, que são DIUs um pouco mais antigos, existem os DIUs hormonais, que são um pouco mais recentes. Mesmo nos DIUs hormonais, existem DIUs que têm uma maior quantidade de hormônio, DIUs que têm uma menor quantidade de hormônio. Então, essa avaliação costuma ser feita pelo médico ginecologista no consultório. Uma vez feita a indicação, o médico combina com a paciente e a inserção pode ser realizada no consultório. É um procedimento que pode causar um discreto desconforto, mas que demora em torno de 15 minutos. A paciente terminou a inserção
tem condições de seguir para a sua rotina diária sem problema. Ele geralmente dura de 5 a 10 anos, né? Dependendo do Sim, tipo. então exatamente. Então existem aí alguns DIUs de cobre que duram até 10 anos e os DIUs hormonais, que são DIUs um pouco mais novos, prazo de duração de 5 anos. Agora, o senhor falou no início sobre a questão da interação medicamentosa, né? Isso é um grande problema mesmo para quem usa a pílula anticoncepcional. Por exemplo, quando toma um antibiótico, né? Alguns tipos de medicamentos reduzem a eficácia do remédio. Já o DIU não tem nenhum tipo de contraindicação. No máximo, acho que talvez uma alergia ao cobre, a quem tiver isso, né? Quais são as contraindicações do DIU? Na verdade, esses quadros de alergia que você citou, eles são bem raros, né? Então, o DIU, salvo a maior dificuldade realizada a inserção, por exemplo. Então, às vezes, a gente tem algumas pacientes que têm alguns miomas, né? E a inserção pode ser tecnicamente um pouco mais difícil. Mas, fora isso, é um método que pode ser utilizado por uma grande parte das pacientes. Mesmo, para você ter uma ideia, algumas pacientes que têm um histórico, né, de trombose, por exemplo, né, que é um quadro de uma formação de coágulos, por exemplo, né, nas pernas, essas mulheres elas não podem tomar um anticoncepcional oral, mas, eventualmente, o DIU elas podem utilizar sem problema nenhum. O DIU acaba sendo uma alternativa para as mulheres até mais modernas hoje em dia, né? Que além de sofrerem com cólicas, com a questão mesmo do ciclo menstrual, muitas vezes na correria do dia acaba esquecendo. Então, o DIU fica uma opção. As vantagens, então, seria você não ter que trocar e nem usar mensalmente, comprar um remédio, um método contraceptivo e esquecer que está ali dentro. Mas tem uns exames, né? Uns exames que são feitos periodicamente. Quais são os exames que devem ser feitos para você verificar se está direitinho ali, bem inserido o DIU? Isso. Normalmente, então, essa paciente, antes da inserção, faz essa avaliação médica. O médico colhe alguns exames que são rotineiros, né? Papa Nicolau, eventualmente pode precisar de um ultrassom transvaginal para a gente avaliar. E uma vez feita a inserção, a paciente pode fazer alguns controles, né? Normalmente, na minha prática, eu faço a inserção e consigo fazer um ultrassom imediatamente após a inserção. Então, a gente coloca e confirma que o DIU já está bem posicionado na hora. E depois a paciente retorna em 30 dias, até para dar um retorno para a gente, como está essa aceitação do método, né? Como é um método que dura 5 anos, às vezes tem um período de adaptação, né, ao método. E é sempre bom a paciente ser acompanhada para a gente entender e tirar, eventualmente, dúvidas que eu percebo que podem ocorrer nos primeiros 2, 3 meses. Mas, eventualmente, fazendo ultrassom a cada 6 meses ou passando uma consulta e fazendo exames semestrais é mais do que suficiente. Agora, muita gente comenta, né? Mulheres sempre conversam sobre isso. E Sim. A questão do aumento do fluxo menstrual com o DIU. Mas hoje existem no mercado algumas opções que até podem controlar esse fluxo um pouco, diminuir um pouco, né? Conta pra gente um pouquinho dessa diferença dos estilos de DIU que hoje existem e quais que podem realmente evitar esse aumento, assim, muito grande do fluxo menstrual. Então, essa questão do fluxo menstrual está basicamente relacionado a alguns DIUs mais antigos, né, que já existem desde a década de 60 do século passado, né, que eram os DIUs de cobre. Então, desde os anos 2000 no Brasil, mas já existia antes no exterior, existem os DIUs hormonais, e que eles têm um efeito contrário, inclusive, né? Esses DIUs fazem com que a paciente sangre menos em quantidade e em duração. E esses DIUs hormonais, eles têm uma característica interessante, porque eles não servem única e exclusivamente para contracepção. Então, eventualmente, se a paciente tiver alguma patologia, um mioma, por exemplo, e que é uma doença que geralmente causa um aumento do fluxo menstrual, esses DIUs diminuem o fluxo, né? A gente hoje em dia, por exemplo, só para você entender, tem um número grande de pacientes que são submetidas, por exemplo, a cirurgias bariátricas, né? Pacientes que têm um quadro aí de obesidade mórbida e fazem a cirurgia de redução do estômago para justamente melhorar essa questão do peso. O problema é que no estômago existem ali
algumas substâncias ou é um local também de absorção de alguns nutrientes. E muitas dessas mulheres que fazem a cirurgia bariátrica, como exemplo, acabam desenvolvendo um quadro de anemia. Porque essas mulheres, elas já não conseguem mais absorver alguns nutrientes, como ferro, vitamina B12, e eventualmente elas continuam menstruando. Então, por exemplo, para essas mulheres, o DIU de cobre, por exemplo, está contraindicado. Porque se ela não absorve e ela sangra mais, isso fica um pouco pior. Mas os DIUs hormonais não. Esses são os que estão indicados, porque justamente fazem com que a paciente apresente um sangramento menstrual menor e algumas mulheres, eventualmente, até param de menstruar. No caso, por exemplo, de quem tem endometriose, seria indicado também? E qual tipo seria indicado, já que com a endometriose muitas mulheres têm um fluxo realmente até maior, né? Isso. Então, o DIU de cobre, por exemplo, ele já está contraindicado nesses casos. Os DIUs hormonais funcionam bem, porque eles diminuem o fluxo menstrual e diminuem o quadro de cólica. Então, eventualmente, podem ser utilizados como um complemento do tratamento nos quadros de endometriose. Agora, tem uma novidade aí nesse mercado de DIU, que são os DIUs menores e feitos também com prata e cobre. E eles vêm com essa promessa também de reduzir um pouco o fluxo e são de tamanho menor, reduzido, exatamente para não dar tanto desconforto na hora de inserir. Uma mulher ou outra pode ter um pouco mais de sensibilidade e para mulheres que têm um útero menor. O senhor indica também esse tipo ou não muda muito, na verdade, na prática? Eu acho que essa foi uma alternativa que surgiu aí no mercado, né, para combater esse efeito, né, do DIU de cobre, que eventualmente faz com que o sangramento fique mais intenso. Mas eu penso que se a paciente de fato quer sangrar menos, a melhor opção é o DIU hormonal. Então, no mercado brasileiro, a gente tem basicamente DIU hormonal, existem dois modelos, duas alternativas. O Mirena, que é esse que eu comentei, cujo lançamento ocorreu no Brasil nos anos 2000, então tem 22 anos de mercado. E recentemente, há uns 3 anos mais ou menos, existe um outro DIU chamado Cailina, que é um DIU menor, que ele tem uma quantidade de hormônio menor também, mas com a mesma eficácia, a mesma duração, dura 5 anos, e que funciona melhor para diminuir esses quadros, para melhorar esse quadro de sangramento e tudo mais, né? Agora, no caso desses DIUs hormonais, muita gente ainda tem problema com hormônio, não pode usar, mesmo sendo esse DIU hormonal com menos quantidade, ou nesse caso o senhor indica realmente um DIU sem hormônio? Por exemplo, quem tem tendência à trombose, quem tem, né, essas tendências. Na verdade, assim, às vezes o pessoal faz um pouco de confusão, né? E o nosso papel aqui até é justamente esclarecer. Então, já tem uma série de estudos que eles dosaram no sangue a quantidade de hormônio que os pacientes que usam os DIUs hormonais têm. E essa dose é uma dose muito baixa. Tem uma outra questão importante: quando a paciente toma um anticoncepcional oral, o tradicional, geralmente ali tem um estrogênio sintético, geralmente é um hormônio chamado etinil-estradiol, e um progestogênio, um derivado da progesterona. O hormônio que está relacionado à maior chance de formação de trombo, que são esses coágulos, é justamente o estrogênio sintético, que a gente chama de etinil-estradiol. E quando a paciente usa os DIUs hormonais, esses DIUs eles não contêm estrogênio. Eles contêm só um progestogênio. Então, não tem problema, entende? Mesmo pacientes que tiveram trombose podem utilizar, porque o progestogênio do DIU não aumenta o risco dela ter um novo acidente, vamos dizer assim, em relação à formação de um coágulo. Entendi. Agora, com relação a anti-inflamatórios, né? Muitas mulheres alegam que, para diminuir um pouquinho a cólica, o fluxo até diminuir, utilizam um anti-inflamatório pelo menos nos 3 primeiros meses, até se adaptar ao DIU. O senhor indica essa prática ou acha que isso pode diminuir? Não sei, eu estou sugerindo, é uma dúvida até de leigo, né? Mas acha que isso pode diminuir a eficácia do DIU, já que ele causa uma inflamação proposital, né? Uma certa inflamação no útero, exatamente para não haver a gravidez. Ou isso não tem nada a ver, pode usar?
Não, não tem nada a ver, pode usar. Na verdade, como as pacientes que usam os DIUs de cobre, por exemplo, têm um sangramento mais intenso, os anti-inflamatórios eles têm uma ação de diminuir o sangramento no período menstrual. Então, é um recurso, mas o que eu costumo dizer é justamente isso, né? Você acaba, por conta de uma opção não a melhor, por exemplo, você acaba precisando usar uma outra medicação. Ao passo que o DIU hormonal não tem esse tipo de problema, né? Porque ele naturalmente já faz com que a paciente sangre menos. Agora, o uso de anti-inflamatório no período menstrual não diminui a eficácia do método. Agora, o Sistema Único de Saúde oferece o DIU, mas não é o DIU hormonal, né? Seria o DIU de cobre. Esse DIU hormonal, ele tem um custo para quem é atendido pelo SUS ou eles nem colocam, eles só colocam... Eu acho que isso aí depende, o Brasil é um país sim, bem grande, né? E acho que depende muito da ação do gestor local. O DIU hormonal, ele tem um custo maior do que o DIU de cobre. Eu acho que esse é o grande problema realmente do método. E isso eventualmente pode dificultar a implantação desse tipo de DIU no Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Eventualmente, algumas regiões, algumas prefeituras podem comprar esse DIU. Eu sei de algumas prefeituras que fazem isso. E aí a paciente, quando o médico indicar esse DIU, não tem problema nenhum. Esse DIU é inserido e não tem custo nenhum. Agora, doutor, na sua clínica, nos seus atendimentos, as mulheres optam mais pelo hormonal do que pelo de cobre. Como é que tem sido a procura também? Acha que aumentou ao longo dos anos? Ou não? As mulheres ainda continuam preferindo a pílula pela praticidade de comprar mensalmente na drogaria mesmo e tudo bem? Acho que assim, o número de pacientes que vem colocando o DIU ao longo dos anos, com certeza vem aumentando. No consultório, a gente consegue orientar, explicar bem para a paciente. Então, eu acho que de cada 50 DIUs que eu coloco, 49 são DIUs hormonais. Raramente eu tenho uma paciente que faz opção pelo DIU de cobre ou cobre prata. Geralmente, quando tem essa situação, é uma situação mais uma opção financeira mesmo, porque o DIU de cobre ele é mais barato. E o que eu vejo é assim, as pacientes chegam com esses mitos, né? Dizendo que não quer usar o hormônio, que o DIU hormonal eventualmente pode ser ruim, mas é aquilo que eu comentei com você no começo. Esses estudos já foram realizados há muitos anos e a gente sabe que a quantidade de hormônio que tem nesse DIU hormonal é muito baixa. Praticamente não tem nenhum tipo de efeito para a paciente. Então, quando a gente explica isso, a paciente entende e eu vejo que o grau de aceitação é grande e o número de pacientes procurando esse tipo de DIU tem aumentado bastante. Então, são mais vantagens do que desvantagens, né, doutor? A gente tem que tirar um pouco esse medo das mulheres e irem para um método que muitas vezes pode ser mais eficaz porque não há o risco de esquecer. Já está ali e aí não tem problema só se preocupar daqui 5 anos. A paciente já faz os exames regulares, né? Então a paciente de tempos em tempos faz suas consultas, né, de acompanhamento ginecológico e a gente, no exame ginecológico, já dá para ter uma boa ideia se o DIU está bem posicionado ou não e com ultrassom a gente define isso, né? Eu acho que um grande problema do DIU de cobre que eu vi ano passado, além disso, é que como o DIU de cobre ele faz com que a paciente sangre mais, muitas dessas pacientes o DIU saía do lugar. E quando ele saía do lugar, ele perdia eficácia. Então, a gente sabe também que, estatisticamente, o DIU hormonal ele é mais eficaz que o DIU de cobre, justamente por isso. O tamanho muda? A diferença de tamanho do hormonal para o de cobre também? Não, na verdade, assim, existem tamanhos diferentes. Mesmo para o DIU de cobre, existe um modelo menorzinho, que existia no passado, justamente para pacientes que nunca tinham engravidado, pacientes nuligestas, né, que têm um útero um pouco menor, mas tem o DIU normal, do tamanho de cobre normal, um DIU de cobre menor, tem o DIU hormonal do tamanho tradicional, vamos falar assim, para o Mirena, tem o Cailina, que ele é menorzinho também, é o hormonal menor. Agora, algumas pessoas falam que existe um período da ovulação que seria melhor para introduzir o DIU. As mulheres falam, é melhor ir menstruada inserir o DIU do que numa outra fase do ciclo. É verdade isso, doutor, ou não? Isso não muda a questão da dor ou facilidade de introduzir?
Olha, para falar a verdade, isso não muda, mas depende muito da realidade de quem insere. Então, é assim, a questão de inserir o DIU no período menstrual tem basicamente duas vantagens. Primeiro, quando a paciente está menstruada, a gente tem certeza que ela não está grávida. Então, essa é uma segurança maior para quem insere. Segundo, no período menstrual, teoricamente, esse DIU ele escorrega um pouquinho mais fácil para dentro da cavidade. Eu participo de alguns treinamentos que a gente treina médicos para inserirem o DIU. E, eventualmente, no consultório, a gente tem a vantagem de ter um aparelho de ultrassom ao lado da mesa, né? Então, de alguns anos para cá, pelo menos aí uns 10, 15 anos, essa necessidade de inserir o DIU no período menstrual acabou. Porque eu, particularmente, faço um ultrassom antes. Então, a gente já orienta a paciente a usar algum método contraceptivo antes da inserção. Então, se a paciente tiver algum problema na hora da inserção, ou eventualmente nem problema, se a paciente estiver grávida, a gente suspende a inserção. Isso nunca aconteceu no consultório. Então, é assim, eu acho que depende muito da realidade do serviço. Quando, às vezes, o médico que insere não é aquele que avalia a paciente, então, isso eventualmente pode acontecer, né? Você tem um médico que faz essa triagem e outro que faz a inserção. Então, colocar no período menstrual é uma segurança maior. Mas quando você tem esse acompanhamento um pouco mais individualizado, isso não é necessário. Doutor, mas vamos supor então que por acaso eu coloquei, não me adaptei ou resolvi mudar ou resolvi engravidar. É fácil de tirar Sim. também? É tranquilo para voltar lá e fazer a retirada? É muito simples, porque todo DIU tem na extremidade assim, distal um fiozinho que está lá justamente para isso. Geralmente é um fio de nylon que fica ali no orifício externo do colo e a retirada demora segundos e é um procedimento super tranquilo. Ótimo. Muito mais simples do que a inserção. Tá certo. Bom, eu acho que a gente esclareceu muita coisa. São as dúvidas mais comuns que existem no universo feminino sobre o DIU. O SUS ainda já oferece, né, gratuitamente, mas ainda é um número, vem crescendo ao longo dos anos, mas ainda é um número baixo, né? Para a quantidade de mulheres, nós somos mais da metade da população do Brasil. Mas acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante essas dúvidas, esses medos que nós mulheres partilhamos aí. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. É aquilo que a gente sempre fala, né? Educação nunca e informação nunca, a mais nunca é ruim, né? Então, a gente poder ajudar de alguma maneira a esclarecer eventuais dúvidas sempre é uma ótima oportunidade. Eu que agradeço. Com certeza. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.